Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do É Foda Ser Empresário. Eu sou a Andriele Rabelo, consultora. Eu sou Eugênia Miranda, médica de empresas. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que é um dos assuntos que eu mais gosto. Feedbacks, pessoal. E aí, gente, como dar um bom feedback? Gente, primeiro, sugiro, papel e caneta na mão, porque lá vem passo a passo. Vem passo a passo. Primeiro, o que é feedback, né? A gente tem que pensar o que é feedback e como usar isso. Olha, o feedback é uma faca, igualzinho uma faca, que você pode fazer uma bela refeição ou você pode matar alguém. Então, eu comparo feedback a isso. Interessante. Se Explica bem pra gente. utilizado, você vai ganhar pessoas que vão ficar encantadas por você. E aí uma pessoa, quando recebe um excelente feedback de uma liderança, ele se apaixona por essa liderança, no bom sentido, não é uma paixão romântica, mas é uma paixão de admiração. Uhum. Ela começa a seguir essa pessoa, ela começa a desejar ser orientada por essa pessoa. E muitos líderes, eles perdem esse relacionamento, eles comprometem esse relacionamento porque não conseguem dar bons feedbacks. Ou nem gostam de dar feedbacks. Porque uma das coisas que eu mais percebo são pessoas querendo feedback e o líder não dá. Né? Então, vamos falar primeiro da necessidade de dar feedbacks. Uhum. Porque o funcionário, ele quer feedback. Porque ele quer crescer, ele quer saber se está indo para o caminho certo, porque ele tem propósitos com relação à vida dele, porque ele tem interesse na sua empresa. Cara, ele tem todos os motivos de querer feedback. Aí vamos olhar o empresário. Eu tenho dois tipos de empresário. Eu tenho um empresário que nunca foi funcionário. Uhum. E aí nunca vai saber o valor de um feedback. Uma pessoa que sempre foi dono, ele não sabe o valor de um feedback para um funcionário. E nunca vai saber. Eu nunca tinha parado pra E pensar olha nisso. que eu boto na cabeça dos indivíduos. Sabe? Tudo ali. Eu boto na cabeça. Gente, não, pra quê? Mas pra que isso? Imagina, pra que isso? É importante pro funcionário. Ele tá ganhando o salário dele. E se ele tiver fazendo algo de ruim, ele vai saber, porque eu vou dizer pra ele. Ele não quer só saber quando tá fazendo alguma coisa de ruim, que é outro erro. O feedback não é uma lavagem de roupa para dizer pro indivíduo que ele tá fazendo algo ruim. Isso é o que eu falo de ajustes. É reuniões de ajustes. Eu estou trabalhando com você e você fez uma tarefa inadequada. Eu chego e digo, André, não era assim, era assim, assim, assim. Isso não é feedback. Ok? Uhum. Começa por aí, né? Começa por aí, isso não é feedback. Feedback existe uma técnica, existe uma estrutura, um passo a passo para ser feito um bom feedback. Uhum. Eu gosto muito do feedback sanduíche, Como é? tá? Vou explicar aqui para quem está nos assistindo. Mas antes, deixa eu voltar ao ponto que eu estava. Funcionário, e não é todo funcionário que quer ter feedback, não, tá? Porque tem aquele funcionário que ele não quer nem saber como é que ele está indo, não. Ele está acomodado, ele está só seguindo, ele não quer, não. Ele quer pouco contágio, sabe? Ele não quer saber muito, não. Mas, na sua maioria, as pessoas gostam de receber feedback. Tá? Eu já assisti muitas pessoas solicitando isso para seus líderes. Existe o empresário que ele já foi funcionário. Então, esse é mais fácil entender o valor de um feedback. Não só a necessidade, mas o valor de um feedback. Aí esses me procuram, esses colocam, olha, Eugênia, eu não sei se eu estou fazendo certo, eu gostaria de aprender. Esses são os mais fáceis. Porque aquele típico paciente que vem para você sem estar doente, ele vem para querer melhorar. Porque ele tem uma equipe e ele quer engajar mais, ele quer fazer essa equipe dar mais, sabe, ser mais produtiva, ter mais envolvimento. Aí ele chega e diz, Eugênia, me ensina a fazer feedback. Aí eu chamo. Aí vamos lá. Primeiro ponto. Você precisa deixar claro para a pessoa, antes da feedback, o que é que você espera dela. Isso é ponto de partida. Uhum. Deixe claro qual é a função da pessoa. É compras? É estoque? É vendedor? É auxiliar de cozinha? É o quê? O que é que você quer dessa pessoa? Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, eu tenho lá uma função que a pessoa, eu quero que ela chegue na hora. Uhum. Eu quero que ela atenda o cliente de uma forma XYZ que eu defino. Eu quero que ela deixe o ambiente organizado.
eu quero que ela cumpra determinadas rotinas de envio de informação ou envio de relatório. Então, você traça na escrita mesmo, sabe? Colocando no papel, no computador, você vai botando tudo que você quer daquela função. Se você só tem uma empresa que tem uma pessoa só fazendo aquela função, vai ser para ela. Mas você pode ter mais de uma pessoa fazendo uma mesma função. Vendedor, eu posso ter 3 vendedores de balcão. E todos eles têm algo guia do que é que eu espero deles. Aí eu vou deixar claro. Primeira coisa. Não importa se o funcionário está entrando hoje. Não importa se o funcionário está já há um tempo na minha empresa. Parte agora. Como se você estivesse abrindo a empresa nesse momento. Então, estabelece os pontos que você quer de cada cargo dentro da tua empresa. Estabeleceu? Apresenta isso para cada um. Você vai pegar o cara de compras e apresentar para ele o que você quer dele. O cara de estoque, o que é. O vendedor, o que é. Você não vai apresentar tudo para todos, não. Senão ninguém capta nada. Certo? E a pessoa vai saber o que é que está sendo cobrado dela, o que é legítimo. Diante do que ela já sabe, agora está na hora de você monitorar. E aí você vai acompanhando, através dos indicadores de desempenho, você vai vendo. Essa pessoa, ela retrabalha muito. Né? Sempre está tendo que corrigir. Sempre quando ela faz alguma coisa, falha. Sempre que não sei o quê. Não, essa aqui é uma primazia. Olha o ambiente dela como é organizado. Você vai perceber, você ou alguém, né, um líder que em seu nome está, né, nesse cargo da empresa, né? Aí você vai olhando tudo isso. Beleza, beleza. Está na hora do feedback. Eugênia, quantas vezes eu devo fazer feedback? No mínimo, uma vez por ano. No mínimo, uma vez por ano. E o feedback, ele serve também para você dar chance ao outro dele melhorar em algo que você está espelhando ele para mais na frente ele crescer na empresa. Então, você vai observando essa pessoa e, diante disso, ela vai se sentindo o quê? Vista. Que é isso que o funcionário que recebe o feedback. Alguém está olhando para mim. Nossa, alguém está me orientando. Então, isso né, engaja, isso dá ânimo para a pessoa nessa condução. Observando, está na hora de dar o feedback. Agora vem a receita do feedback. Anota aí, pessoal. Primeiro ponto, quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? Tudo bom? Como vai? Se sabe o time que o cara... Se o time dele ganhou, você... Oh, que bom, seu time ganhou, foi ótimo. Se o time perdeu, nem abre a boca, porque isso não é quebra-gelo. Né? Isso não é quebra-gelo. Né? Quebra-gelo não é humilhar, não é cutucar a pessoa numa ferida, Tirar sarro. isso não é quebra-gelo, ok? E aí, como tem passado, a família tá boa, isso é quebra-gelo. Tá? Quebrou o gelo, tá na hora de perguntar à pessoa. Vou dizer que eu tô dando feedback para você, tá joia? Vai me ensinar aqui. Vamos lá. Eu vou dizer. Principalmente se André tem alguns pontos que precisam ser ajustados. André, tudo bem? Tudo bem. Que bom, a família tá boa? Tudo bem. Que ótimo. André, você tá feliz trabalhando na empresa? Tô. Que bom, André. Muito bom saber que você tá feliz. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava avaliando toda o teu, né, há um ano você está aqui na empresa, toda a tua história aqui na empresa, desde quando você entrou aqui. E eu queria dizer uma coisa. A empresa não está tão feliz com os teus resultados. Nossa, gente. E eu vou dizer por quê. Tem essas e essas e essas tarefas que você cumpre bem. Sanduíche. Primeiro pão. Agora tá fazendo sentido o sanduíche. Primeiro pão. Pão é o positivo. Eu levanto. Isso aqui você está bem. Nisso. Inclusive, quando eu lhe contratei por isso, por essas competências que você tem, pelo seu jeito assíduo de ser, por isso, pão, levanta, sustenta, põe sustentação. Aí eu chego agora no recheio. No recheio, aí eu digo, veja, mas eu tenho observado que os indicadores de desempenho têm mostrado que você tem falhado na emissão de nota, tem tido muito retorno de tudo que você está fazendo, você tem produzido pouco, fazendo muita hora extra. Então, são pontos que a gente aqui na empresa, a empresa merece que sejam ajustados. Dica, a empresa, não, eu, porque se torna pessoal. Na hora que você torna pessoal, você vai dizer para o outro assim, eu não estou gostando disso. Eu estou achando que você não está fazendo, não está se dando, não está produzindo. Aí o outro vai olhar e vai dizer assim, se lasque. Ele não vai dizer, mas vai pensar. Vai virar uma briga assim, pessoal.
verdade. E pior, vai ser assim, só tá dizendo isso na cabeça. Só tá dizendo isso porque eu não posso lhe dar um murro. Só tá dizendo isso porque é meu chefe. Só tá dizendo isso porque é dono dessa porcaria. O outro tá falando aqui o tempo todo, com a cara olhando para você, mas tá dizendo tudo isso. Na hora que você diz a empresa, porque é a necessidade da nossa empresa, porque a empresa no mercado, porque nós temos concorrente, você terceiriza isso para a empresa. O foco é sempre a empresa. Tá, joia? Boa dica, viu? Depois que você coloca todos os pontos para essa pessoa de oportunidade, tá a hora do segundo pão. Por isso que é sanduíche. Certo? Pão, recheio, pão. Não gostei não desse recheio. Dúvida, mas faz parte. Tô brincando, pessoal. Faz parte. O recheio tem coisa boa também. É né? verdade, Começa é pelo verdade. E aí o pão final, grande finale, é dizer o seguinte: você quer realmente continuar trabalhando conosco? Aí a pessoa vai, claro. Semana passada eu tive que fazer um feedback, né? Nesse dia. Eita, foi mesmo? Você quer realmente continuar trabalhando conosco? Não, claro, eu quero. Ótimo. Então, vem. Eu vou te dar 3 meses. Sabe por quê? Porque eu acredito na Adriele que eu contratei. E só olhando no eu acredito. Aquela Andriele que eu contratei, eu sei que ela está aí. Então, ela vai voltar, eu tenho certeza disso. Mas eu preciso ver. Então, 3 meses, para que toda empresa perceba que a tua contratação faz a diferença aqui dentro. Aí agora vem a azeitona enfeitando o pão. Tem azeitona. Você está disposto? Comprometimento, né? Você pede a confirmação de comprometimento da pessoa. Aí se o outro disser, estou, estenda a mão e aperta a mão da pessoa. Obrigatoriamente. Cele o final do feedback. Eugênia, todo feedback termina assim? Não. Porque na hora que você, depois de botar todo o recheio, toda a dificuldade, todos os BOs, os problemas que tem causado, na hora que você fala para a pessoa, você tem certeza que realmente quer continuar trabalhando nessa empresa? Você pode ouvir, não, não quero. E aí? Eu tenho que pensar São que as duas opções, né? São as duas opções. Quando eu estou entrando com feedback, o final é inesperado. Eu já tive funcionário de bater na mesa e dizer, mas a empresa faz isso de errado também. E aí? Você tem que estar pronto. E quando faz? Quando acontece isso aí? Quando isso acontece, você tem que estar pronto. Você tem que saber exatamente como conduzir isso. Eu sempre digo a frase com sutileza e elegância. Sabendo que na sua frente tem uma pessoa. E se ela se exalta, você deve, ao máximo, manter o seu controle e dizer, acalme-se. Nós estamos aqui para fazer um bem à nossa empresa. Nossa. Ô, Eugênia, e na parte do sanduíche, do recheio, quando você tá ali pontuando a questão de tipo, eu esperava isso aí, isso aqui de você, e isso está acontecendo. E se a pessoa ela começa a retrucar? Porque tem, o melhor caso é quando a pessoa fica calada, escuta, só você absorvendo, né? Só absorvendo. Mas e quando a pessoa, não, mas fulano de Mas tal, você não nunca sei me o quê. disse isso. Ninguém nunca sentou comigo, já escutei isso. Ninguém nunca sentou comigo. Isso não era feito. Problema nenhum. Você vai abrir o seu caderninho e vai dizer quais são as oportunidades de melhoria que você acha que a empresa tem para oferecer ou pode fazer. Aí você vai anotar. Você vai anotar. E vai dizer para a pessoa assim, ótimo, gostei muito da sua contribuição. E vou cuidar para te dar retorno sobre os pontos que você me colocou. Agora, com respeito aos pontos que você precisa melhorar, você está disposto? Aí, certo. Percebe? Entendi. Você anota, absorve, recebe com sutileza, elegância e respeito. E você entra com a última parte do sanduíche, que é dizendo para ele, você está disposto? Você está disposto a fazer a sua parte? Então, 3 meses dou para você me convencer de que você foi realmente a minha melhor escolha. Massa. Então, não só é importante você dar a clareza do que você espera da pessoa, como você coloca um prazo também, né? Mas é obrigatório. Se você sair sem prazo, vai ficar à deriva. Até porque você deve acompanhar esse prazo e quando chegar no final dos 3 meses, você chegar para a pessoa e dar outro feedback. Que aí você pega o feedback. É um feedback extraordinário. Que é depois do prazo, você diz assim, parabéns.
Você evoluiu bastante. E a empresa realmente, olha o resultado da empresa. Como melhoraram? Porque você melhorou. Tá vendo que a reação em cadeia? Então, lembre, não existe empresa perfeita, não existe pessoa perfeita. Nem você empresário, nem você funcionário. Todos nós somos cheios de imperfeições. O que nós merecemos nesse momento é sermos generosos em pensar o seguinte: eu estou diante de um profissional e o nosso objetivo aqui é fazer a empresa dar certo. Ponto. E aí, o que vier, esteja preparado. E claro, né? Aí eu convido todo mundo a assistir mais Vai Fora Ser Empresário, a seguir nas redes sociais, a se preparar, a ler o livro simplesmente. Eu tenho que falar. Sabe por quê? Porque as pessoas fazem assim: ah, quer vender o livro? Cara, eu ensino o povo a vender. Se eu não vender o que eu tenho para vender, eu tô aqui fazendo o quê? Eu tô, né? É louca, a louca, ela vindo aqui para fazer graça. Não. Eu sou um produto vendendo outros produtos. Isso faz parte de um processo. Né? Então, não fica chateado. Ai, mas ela abre a boca no final, ou a Andriela abre a boca no final para dizer que tem livro para vender, para dizer que tem e-book para vender. Cara, é o meu melhor que está sendo ofertado. E é uma venda benéfica, porque vocês só têm a ganhar, pessoal, com esses materiais. E assim, faz parte de um processo. Se não quiser comprar, tudo bem. Melhora. Assiste os vídeos, tem muito conteúdo segue bom o aqui. seu caminho. Agora, não vai dizer que não existe formas de chegar a um resultado melhor. Aí, a escolha é de cada um. É verdade. Então, pessoal, encerramos aqui mais um episódio do É Foda Ser Empresário. Muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais. Mandem dúvidas e perguntas. Compartilha, faz esse canal crescer, gente. Porque esse país só será um país próspero se as empresas elas realmente forem prósperas. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.